Meus queridos irmãos, podem tomar assento. Hoje é a 11ª semana do lockdown. Estamos começando a 11ª semana. Foram 10 domingos que nós tivemos que fazer transmissões apenas pela internet. E hoje, 11 semanas depois, estamos juntos aqui para retomarmos os cultos presenciais. Para que fique marcado na história, hoje é dia 7 de junho do ano da graça de 2020. Que alguém ainda pode, assim como dizem que não teve holocausto, alguém pode vir dizer que não teve pandemia, né? Eu fui questionado nesse período para falar sobre os últimos tempos e grande tribulação, volta do Senhor Jesus e etc, etc. Ainda não estou propenso a entrar neste assunto, mas esse verso me veio à mente esta madrugada e eu tive pouco tempo para poder meditar nele. É um assunto bastante complexo, por assim dizer. O capítulo 11 de Daniel, e Daniel é um livro interessante, não sei por que Daniel não está em ordem cronológica, ou seja, não está na ordem do tempo, mas diz porque os acontecimentos do capítulo 11 estão antes dos acontecimentos do capítulo 10. O capítulo 10 já trata de Ciro, enquanto que o 11 trata de Dário, que foi o primeiro dos reis persas a assumir o poder. Porém, uma característica do capítulo 11 é que ele traça um perfil assim, bem claro de como seria a personalidade ou as características que o povo de Deus, porque isso aí foi, não esqueça uma coisa, profecia bíblica foi escrita para o povo de Deus. Repita comigo. Profecia bíblica foi escrita para o povo de Deus. Para o povo de Deus. Então, Daniel teve esta revelação no primeiro ano de Dário. Portanto, era o 70º ano de cativeiro do povo de Israel em Babilônia. E esta foi uma das primeiras revelações que ele teve acerca do fim dos tempos. E nesta revelação lhe foi trazido informações acerca de um personagem que estaria governando, seria parte, portanto, dentro desse reino, que foi um reino muito longo, durou mais de 300 anos, o Império Medo-Persa. Entenda que 300 anos não são 30, nem nada, são 300 anos. Foram mais de 3 séculos. E neste capítulo, Daniel teve a revelação do que aconteceria depois de Dário, depois de Ciro, depois de Artaxerxes, depois daqueles reis maiores, quando o reino foi, portanto, dividido, né? E então, segundo os historiadores, isto aqui já seria referente a um rei que viria depois de Alexandre o Grande, porque o Império Grego, eu estou falando a vocês, nós já tratamos deste assunto, dos 4 últimos impérios mundiais, que a Bíblia fala, embora depois tenhamos outro, que foi, portanto, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Essa profecia, no primeiro ano de Dário, que foi o primeiro rei do Império Medo-Persa,
já se referia quase ao fim do Império Grego Macedônio, que foi implantado por Alexandre o Grande. Porque todo este perfil que está aqui, esse personagem aqui, ele é identificado na história como Antíoco Epifânio, que é um tipo do anticristo. Porque ele se levantou contra o único Deus verdadeiro. Este homem chegou ao ponto de ir ao grande altar de sacrifício em Jerusalém, e lá ele sacrificou um porco. Quer dizer, ele profanou completamente o altar. E falando um pouco, traçando o perfil deste personagem, que o tempo que estamos vivendo agora não está distante disso aí, do ponto de vista espiritual, diz aqui no verso 21 do capítulo 11: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, e com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Príncipe do concerto aqui, príncipe do concerto, se refere à pessoa do Senhor Jesus. Então, embora estivesse falando de um que viria depois de Alexandre o Grande, quando o império dele foi dividido em 4, e Antíoco Epifânio já foi um período posterior, ele não tinha dignidade real. Ele veio caladamente, ele veio sorrateiramente. E eu quero que vocês procurem perceber bem isto, porque o tempo político que estamos vivendo agora, ele já teve precedentes na história. Se nós olharmos para o mundo à nossa volta, ninguém até agora consegue entender o que está acontecendo. Primeira coisa, e eu estou sendo visto, ou vou ser visto por aqueles que ainda estão dormindo, né, nos seus países, por pessoas em boa parte do mundo. Isso aqui é uma máscara cirúrgica. A Organização Mundial da Saúde, que a semana passada foi acusada pelo presidente Donald Trump de ser apenas um braço do governo chinês, e eu não estou aqui para falar de política, embora ela não possa deixar de ser mencionada, já disse que isso aqui não protege nada. Não protege nada e nem ninguém. Ainda esta semana eles tornaram a dizer que isto aqui não protege nada. Se protegesse, os médicos não ficariam doentes. Mas vocês observem que o tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo de confusão, porque é alguma coisa que ninguém conhece. Uns dizem, máscara é obrigatória. Aí, até leis, os parlamentos estão votando leis para nos obrigar a usar isso aqui. Eles estão votando leis. Eu não sou contra as leis de saúde. Só que pregar com máscara é algo impossível. Eu tenho visto o nosso presidente falar, os ministros falarem, quando vão falar, eles tiram a máscara. Portanto, eu não estou fazendo nada que eles não estejam fazendo também. E estão tão, desabituados que vocês já viram como é que eles põem as máscaras, né? Fica tudo torto. Porque isso é uma coisa que realmente incomoda. Eu acho que o pessoal médico, que está mais acostumado, ele já tem aquela... Acho que eles até já dormem de máscara. Pois bem, isso aqui virou negócio. Isso aqui virou negócio. O mundo está em confusão. Quando é que um personagem que a Bíblia diz que o seu caráter é vil, ou seja, ele não tem um bom caráter, ele é um vilão. Ele é um vilão. Quando é que um personagem, quando é que um vilão consegue se apoderar de um império mundial, de um governo que alcança a terra? Diz aqui que
ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então, nenhum desses que estão falando aí hoje, nenhum deles se identifica biblicamente com esse personagem. Mas que ele já está por aí, fiquem certos que está. Porque está nas sombras. Fala claramente, diz, é alguém que está agindo nas sombras. A igreja precisa estar atenta, porque durante os últimos 150 anos, mais ou menos, mais um pouco até, quase 200 anos, nós fomos colocados a dormir por teólogos europeus e norte-americanos que, baseados na visão de uma jovem católica irlandesa de 15 anos de idade, uma criança, em que Jesus teria aparecido para ela e dito a ela que a vinda dele aconteceria em 2 etapas, o retorno dele à terra. E outras coisas que foram ensinadas a partir daí, ela nem era cristã evangélica, ela era uma católica irlandesa. Com base nisso, a igreja ficou esperando algo chamado grande avivamento dos últimos tempos. E foi dito à igreja que nós não passaríamos pela grande tribulação, que nós subiríamos antes. Isso também não está na Bíblia. Então, quando a Bíblia usa este texto aqui e diz que este personagem que vai assumir o poder, isso aqui é um tipo de governo mundial, de maneira sorrateira, portanto, caladamente, usando de artifício, de artimanhas, ele está preparando para dar o bote. Eu creio que vocês já viram, porque vocês veem na internet, as acusações estão sendo feitas quase que semanalmente contra o senhor Bill Gates, contra um dos epidemiologistas norte-americanos chamado Anthony Fauci, acusando-os claramente de que eles são os mentores desta pandemia para ganhar alguns trilhões de dólares com vacinas. Tudo isso é para criar um espírito de confusão na Terra. Por isso, eu quero que você preste atenção para a força do verso 32 que nós lemos aqui. Aos violadores do concerto. Quem são os violadores do concerto? Aqui não fala apenas de Israel. Aqui fala do povo de Deus como um todo. Quem são os violadores do concerto? São aqueles que abriram mão de uma comunhão plena e perfeita com Deus em troca de favores mundanos. Eles continuam a falar de Deus, muitos continuam a pregar a palavra, muitos continuam, enfim, são fabricantes de milagres, outros são fabricantes de deuses. A Bíblia os chama de violadores do concerto. Porque, à primeira vista, quando nós pomos os olhos nesse texto, parece que, isso aqui era para judeu. Não, está falando do povo de Deus. Deus só tem um povo. Anota isso, guarda isso na tua cabeça. Deus não tem 2 povos, Deus só tem um povo. O povo de Deus, ele inclui os descendentes de Abraão e inclui todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém. Então não pense, foi isso que Paulo disse a uma certa altura, que já tinha cristãos na altura, lá em Corinto, desprezando os judeus. E ele faz bem menção, dizendo assim, olha, eles são a origem, vocês foram enxertados na árvore.
violadores do concerto. Guarda bem isso aí. Irmão, se você conseguir guardar isso, você hoje está tomando uma vacina contra a mentira. Aos violadores do concerto, com lisonja perverterá. Sabe o que é perverter? É corromper. E quais são essas lisonjas? É bajulação, é facilitação. Essas pessoas que estão acostumadas a estar no controle, e vocês veem, talvez, não sei, vocês devem ser mais ocupados, né, com outras coisas, mas eu até por dever do ofício tenho que ficar informado. A quantidade de escândalos que surgem todas as semanas envolvendo alguma igreja ou algum pastor é impressionante. Aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Lisonjas está no plural, portanto, há mais de um tipo, porque Satanás sabe exatamente o que agrada o homem. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. Então nós temos dois tipos de pessoas que compõem o povo de Deus. Aqueles que já no seu coração violaram o concerto. E qual é o concerto? O concerto começa com essa palavra: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o princípio do concerto. Então, quando você vê alguém que não está com a sua vida evidenciando isto aqui, ele já começou a violar o concerto. Ele é um violador do concerto. Porque isso aqui não foi abolido. Esses serão pervertidos com lisonjas. Quais são essas lisonjas? É poder material. É poder sobre as massas. É poder financeiro, é poder econômico, é domínio. No meu país, nós temos uma tal de bancada evangélica. Interessante, o Congresso Brasileiro parece assim um enredo de teatro. Tem a bancada da bala, que são os deputados que apoiam todo mundo, dá tiro nos outros. Tem a bancada da agricultura, que são aqueles que defendem os que plantam, o cara pode derrubar, se quiser. Tem a bancada dos evangélicos. E tem também os comunistas. Essa bancada evangélica, que é bem representativa, são aproximadamente 100 parlamentares, entre senadores e deputados, não faz absolutamente nada em defesa do evangelho. Nada. Por quê? Porque a maioria deles, eles estão ligados a um partido. E quando tem aquelas questões que são questões, sabe, como por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Os partidos negociam lá em cima um acordo. O deputado Macaia é crente, mas o partido dele lá, o chefão, não é. E quem vota no acordo é o chefão. Então vocês entendam que esta perversão com lisonja, olha o que um deputado tem hoje em termos de favorecimentos. Altos salários, tanta coisa, e assessores. Irmãos, é um poder imenso. Isso perverte o ser humano. Por isso que eu digo a vocês, por favor, não me entendam mal. A Bíblia manda
determina que eu tenho que orar pelos nossos governantes, e é o que eu faço sempre, todos os dias. Mas igreja e política não é um casamento perfeito. E todos aqueles que eu vi, pessoas fiéis e sinceras, que deixaram a sua posição na igreja, se envolveram com política, não ficaram melhores, ficaram piores. Porque a política, ela vai, lentamente, ela vai corroendo. Quando começa, é tudo bonzinho, tudo é de boa. Não, mas isso aqui é uma coisa boa. Vou colocar você como chefe, não sei do que é aqui, para atender viúva. Mas a Bíblia diz que o Senhor diz acerca dele mesmo: eu sou o Deus do órfão, da viúva, do estrangeiro, do injustiçado e do necessitado. Ele é. Ele é. Eu quero que vocês entendam que o mundo que nós vivemos, nós temos um ser que ele domina esse mundo. Ele sabe exatamente como fazer para alcançar os seus objetivos. Ele não vai chegar com um crente e dizer: olha, eu quero propor a você aqui, você vai ganhar $1 milhão para fechar os olhos. Não vai fazer, porque sabe que o crente vai dizer não. Ele vai devagarzinho, ele vai com lisonjear, bajulação, engano. Por quê? Porque a Bíblia diz acerca desse personagem, cujo espírito já está na terra, que ele é um homem vil, sem dignidade real, que virá caladamente e tomará o reino com engano. Então, enganar é arte para ele. Jesus, quando começou a falar lá em Mateus 24, acerca assim: vede que ninguém vos engane. Por quê? Porque é o espírito de engano. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: vede, irmãos, não estejais enganados. Então observa que tudo gira em torno de engano. E aqui, esse personagem, ele vai vir caladamente, sorrateiramente, né? É aquela pessoa que não tinha dignidade real, que ninguém dá nada por ele e que aparece como que do nada. E diz assim: e aos violentos, ele vai procurar, porque o objetivo deste personagem que Satanás cria é se apoderar da igreja do Senhor. Não importa o que algum teólogo, algum grande ensinador disse para você, o anticristo, o espírito dele já está na terra há muito tempo, ele está se preparando para tomar o poder, e ele quer entrar na igreja. Aliás, ele já entrou na igreja. Já tem violadores do concerto hoje em posições de liderança nas igrejas. Pessoas fechando os olhos para o pecado. Ainda ontem eu vi, para a tristeza minha, de uma grande igreja que eu conheço, que eu não vou falar aqui o nome nem o lugar, um grupo de obreiros foi cobrar uma prestação de contas do pastor. Até aí nada de mal. Mas puseram isso no Facebook. Então fizeram a coisa da maneira errada, quer dizer, tornar escândalo algo. Quer dizer, mesmo que amanhã o pastor apresente uma prestação de contas correta, já está manchado. Quando a Bíblia diz: ai daquele através de quem vier o escândalo. Mas os violadores do concerto, eles usam a palavra de Deus, eles usam o nome de Deus, eles usam tudo referente a Deus para justificar as suas ações. Lá dentro deles, eles já tomaram as suas decisões.
Mas eu estou falando aqui com você, que eu peço a Deus que você reflita sobre isso, que há dois tipos de pessoas dentro da igreja hoje no mundo inteiro. Há aqueles que conhecem o seu Deus e há os violadores do concerto. Que quem conhece o seu Deus diz que se esforçará e fará proezas. Nós não temos que esperar nada do mundo nessa altura mais. Não se iluda. Nós não temos que esperar absolutamente nada dos homens. Nenhum tipo de favorecimento. Se ainda vamos deixar de usar máscara algum dia na vida, só Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, e isso a Bíblia diz, que o povo que conhece o seu Deus. Eu te pergunto, você conhece o teu Deus? Os discípulos estavam com Jesus no barco, e quando Jesus repreendeu a tempestade, eles disseram, quem é este? Estavam com ele, mas não sabiam quem ele era. Já tinham visto a água se transformar em vinho. Já tinham visto o milagre da multiplicação dos pães. Já tinham visto o cego ver, paralítico andar, morto ressuscitar, e não sabiam ainda quem era Jesus. Mas o povo que conhece o seu Deus, a palavra aqui, primeira coisa, você tem que entender, é que há os chamados violadores do concerto. Eu falei um dia desse um pouco sobre aliança, numa das lives que nós demos. E na aliança que Deus celebrou com Abraão, que não era ainda Abraão, e que ele sacrificou os animais, pôs de frente, apenas Deus passou pelo meio, Abraão não passou. Abraão viu o fogo que falava de Deus passar por aquilo ali. Porque o compromisso, quando alguém fazia um concerto, era que quem quebrasse aquele concerto, seria feito com ele, o que foi feito com ele, mas seria cortado ao meio. Por isso que no momento em que Uzá toca na arca, e isso era proibido, ele rompeu o concerto, ele foi rompido ao meio. Veio o fogo de Deus e rachou Uzá no meio. Eu já falei para vocês sobre isso. Ele foi rachado ao meio, porque ele não cumpriu o concerto. Os ímpios que não tinham conserto nenhum com Deus, porque o conserto era com eles, que pegaram hemorroida, ficaram cheios de tumores, morreram 70 mil só numa cidade. Mas Uzá, que era judeu e foi criado dentro do concerto, ele foi rachado ao meio, por isso que o lugar chamou Perez Uzá. Sabe o que diz em Perez da Bíblia? É rachar, partir no meio. Cuidado. Muito mais do que qualquer coisa, você tem que tomar cuidado agora com o que vai acontecer a partir deste momento. Esse sujeitinho calado está por aí. Você quer ver mais alguma coisa sobre ele? Ainda vou voltar a esse assunto futuramente. Para você ficar assim com vontade de quero mais. Verso 37. Verso 36 diz assim: e esse rei, 36, fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, com letra minúscula, e contra o Deus dos deuses, contra o Senhor, portanto, falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Quando Paulo, escrevendo lá na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, que eu faço questão que você vá comigo até lá agora, porque isso também era, esse aqui hoje é o protótipo do nosso culto de obreiro, né? Verso 4 diz assim:
Está no Novo Testamento, para aqueles que estão mais jovens, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, esses que estão apoiando este lisonjeador barato, este vilão, que é o maior vilão da história da humanidade, estes aí acham, ele não vai fazer nada conosco, nós estamos do lado dele. Vai chegar a altura em que tudo que se chama Deus ou se adora, não importa se é na Índia, lá, budismo, o que for, ele vai se levantar. Vê o que diz aqui? Ele vai falar coisas incríveis contra o Deus dos deuses. Quem é o Deus dos deuses? É o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Glória a Jesus. 37. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Diz até que ele vai ser gay, não sei se vai ser. Pode ser apenas um projeto de um super adúltero. Repetindo, não terá respeito aos deuses de seus pais. Portanto, eu já vejo aqui, como essa palavra deuses está em letra minúscula, ele vem de um lugar que tem muitos deuses. Né? É bom você ver a informação que a Bíblia dá. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerão. Ainda bem que eu não estou de máscara, então eu já tinha sufocado há mais tempo. Mas ao Deus das fortalezas honrará. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, portanto, não terá respeito ao Deus eterno. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata, etc, etc, etc. Então, esse personagem, ele vai ter poder econômico, financeiro, riquezas imensuráveis à sua disposição. Não será exatamente um pobretão. O termo vil não quer dizer que ele não tenha dinheiro. A palavra de ordem é: os violadores do concerto serão pervertidos com lisonjas, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará. Irmãos, é tempo de nós nos esforçarmos mais. Como o Senhor disse, desde João Batista até agora, o reino do céu é conquistado por esforço. A salvação é gratuita, mas o permanecer na graça, o permanecer nela, exige esforço de cada um de nós. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Proezas são coisas extraordinárias. A primeira pergunta que me fazem quase todos os dias é: como é que o pastor está se aguentando aí? Eu disse: pela graça de Deus. Digo sim, pela graça de Deus. Não faltou nada até agora. E nós temos conseguido fazer coisas que nós não fazíamos. Sabe o que é isso? É porque nós não somos violadores do concerto. Nós somos o povo que conhece o seu Deus. O meu Deus, ele criou os céus e a terra. O meu Deus está no trono. O meu Deus é eterno. O meu Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. O meu Deus é o único Deus verdadeiro. Conheça o seu Deus. Conheça este Deus.
o Deus eterno, o Deus santo, o Deus verdadeiro. E você vai descobrir que é possível, mesmo em tempos de guerra como esta agora. Eu tenho dito lá em casa, isto agora é economia de guerra. É economia de guerra. Cortando tudo pela metade. Não dava para cortar tudo, cortou-se pela metade. Economia de guerra. Você tem que centrar o seu esforço para um lado, mas não esquecendo uma coisa. Nós temos um Deus que nos dá graça e sabedoria para sabermos enfrentar as situações. Vamos estar de pés por 1 minuto para louvar a Deus. Em seguida, temos a celebração da Ceia do Senhor. E vamos terminar pontualmente às 9h28, porque 2 minutos é para sair porta fora. Põe a mão no seu coração e diga comigo: eu conheço meu Deus. Eu conheço meu Deus. Eu prometo que vou me esforçar para fazer proezas. E nenhum rei terreno, mesmo com lisonjas, vai conseguir perverter a aliança que eu tenho com meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.